Havendo o número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina para secretariar os trabalhos. Ata da 65ª sessão ordinária, em 17 de agosto de 2011. Presidência do senhor vereador Ivanir de Mello, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Chiquinho Brazão, André Gouveia Vieira, Carlos Caiado, Paulo Messina, Ivanir de Mello, Dr. Jorge Manaia, Dr. Edson da Creatinina, Argemiro Pimentel, Professor Washington, Sônia Rabelo, Tio Carlos, Dr. Eduardo Moura e Remon, 14, assume a presidência o senhor vereador Ivanir de Mello e ocupa o lugar de secretário a senhora vereadora Sônia Rabelo, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 25 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivanir de Mello, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessores, público nas galerias, telespectadores da TV Câmara, imprensa, pessoal do gabinete e demais presentes. Ontem eu citei um artigo, citei apenas o primeiro parágrafo de um artigo que muito me impressionou, que saiu no Globo, e hoje nós fizemos uma análise um pouco maior do artigo, que saiu no Globo, escrito pelo engenheiro florestal Tássio de Azevedo, que menciona o sucesso de uma cidade que atingiu a grande meta de se tornar sustentável, a cidade de Paragominas, no estado do Pará. O primeiro parágrafo do artigo, como eu citei, citava essa cidade de 100 mil habitantes, com todas as crianças na escola, desmatamento sob controle, 10 milhões de árvores plantadas anualmente, ruas limpas e parques e praças bem distribuídos, que tem a previsão de extinguir seu déficit habitacional até 2012 e de ter um sistema de saneamento universalizado até 2015. Tudo com as contas públicas equilibradas e a economia em expansão. Ao ler o referido texto, pensei, será que realmente essa cidade existe? Uma cidade assim é real ou o artigo fala de uma utopia, um ideal a ser alcançado? Logo descobri que se tratava de um fato concreto e que o articulista estava se referindo a Paragominas, maior polo de produção madeireira nas décadas de 80 e 90 e um dos municípios de maior taxa de desmatamento causada com o incremento da pecuária extensiva. Então, caros colegas, percebi como todo o trabalho de recuperação florestal, educação, investimento em habitação e de gestão participativa realizado pela referida cidade se encaixa nessa qualidade hoje tão repetida de sustentabilidade, embora pareça denotar um conceito ainda tão complexo para muitos administradores, legisladores e cidadãos. A palavra sustentabilidade, segundo os dicionários, significa nossa habilidade de suportar condições de processos ou sistemas para garantir sua permanência. Para obter essa qualidade de ser sustentável em nossa era, convencionou-se que é preciso respeitar fundamentos básicos, como ser ecologicamente correto, ecologicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso. Significa permitir que as gerações presentes devam ser supridas sem afetar as gerações futuras. Uma cidade, para ter cidadãos felizes, precisaria respeitar os espaços e ser melhor para as pessoas. Considerando o conceito, parece impossível viver num lugar onde as pessoas passam de 3 a 4 horas dentro de um transporte coletivo, presas em congestionamentos. Pareceria também inviável viver em um bairro onde as coisas foram projetadas com uma impressionante desproporção de escala,
As vias são tão longas que torna-se impossível percorrê-las a pé e os monumentos parecem grandes demais para serem apreciados, sem falar da ausência de ciclovias fora da orla, mas é o que acontece na Barra da Tijuca. Precisamos perseguir incansavelmente a valorização das várias formas de transporte, que possibilitem um deslocamento saudável, de forma a tornar possível que o cidadão tenha tempo de sobra para a convivência com os amigos, trabalho e família. Insistir em mencionar, para quem ainda não se conscientizou, que a iniciativa beneficia o meio ambiente, reduzindo na atmosfera urbana a taxa de emissões de gases de efeito estufa, melhorando a qualidade de vida de todos. Precisamos de maior mobilidade para permitir maior interação social e uma vida mais saudável, diria qualquer médico como eu. Na década de 70, em plena crise do petróleo no mundo e até muito antes dos períodos pós-guerra, a Europa passou a utilizar bicicletas como meio de transporte, pois o combustível tornou-se muito caro. Foi assim que a população começou a cobrar do poder público uma melhoria dos trajetos de bicicleta, torná-los mais seguros, e daí nasceu toda a cultura de deslocamento na cidade, e virou exemplo para outras cidades seguirem no mundo todo, como é o caso do Rio de Janeiro e de outros municípios brasileiros. Cidades sustentáveis precisam de usos dos espaços compatíveis e criativos, de telhados verdes, que além de aumentar a área verde como um todo, permite a captura de dióxido de carbono, ou chamado gás carbônico, da atmosfera, e onde se pode dormir sem interferências ruidosas. São necessárias áreas eficientes de convivência, como é o caso em Roterdã, na Holanda, que construiu praças de água, lugar onde no verão seco as pessoas podem se refrescar e durante as chuvas capta-se a água, evitando-se as enchentes. Coleta de água da chuva, com aproveitamento da mesma, significa preservação do meio ambiente, bem como utilização de energia solar. A utilização de uma matriz solar significa um maior avanço de geração de energia do planeta. As placas solares geram energia suficiente para sustentar toda a demanda dos lares e ainda pode ser vendida a empresas de administração de energia, contribuindo para suprir as demandas daquela cidade. O sistema é infinitivamente mais barato que construir usinas como Belo Monte e infinitamente mais prático se levarmos em conta que não é necessária implantação de estações geradoras de força, com cabos infinitos pela cidade, que ajuda a enfeiar e oferecem risco à população. Isto sem precisar abordar a nossa vantagem por termos o clima privilegiado. É importante o investimento em corredores verdes que conectam parques e áreas verdes nas cidades, permitindo melhor circulação dos ventos e evitam zonas de calor. Incentivadas pelos corredores verdes, as pessoas andam menos de carro e mais pedalando ou a pé. Para que uma cidade se torne sustentável, são necessárias as verdadeiras e principais mudanças que começam na cabeça de todos nós. Ontem mesmo, no Jornal Nacional, foi apresentado um senhor, que andava até o seu trabalho e ele constatou que o caminhar dele levava apenas 50 minutos, enquanto ele, dentro do ônibus, levava mais de 1 hora. O nosso colega vereador Israel Atleta, hoje está na primeira página do nosso jornal, mostrando que ele todas as quartas-feiras vem de bicicleta até o seu local de trabalho. E hoje, pela manhã, eu ainda vi uma reportagem sobre o uso da energia solar para aquecer a comida de povos que vivem distante da capital, em que os canos de água são inacessíveis, em que não há gás, e lá na Argentina, e eles utilizam a energia solar para esquentar a sua comida e para aquecer as suas casas. Ou seja, os exemplos se modificam, é possível, é real, que nós conseguimos viver num mundo mais sustentável. E eu, todas as vezes que houver essa oportunidade, estarei disseminando essas ideias que fazem parte do Ideário Verde, ou seja, do partido a que pertenço, o Partido Verde. Boa tarde a todos, que tenhamos um bom dia de trabalho. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, doutor Ivanir de Mello,
senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários da casa, telespectadores da TV Câmara. Mais uma vez, nós estamos ocupando essa tribuna no intuito de noticiar algo que nos deixou muito satisfeitos. É uma notícia do oglobo.com.br que diz que 10 estações da linha 2 do metrô na zona norte do Rio terão o seu entorno revitalizados após uma parceria entre a Secretaria de Conservação e Serviços Públicos e a concessionária Metrô Rio. Enquanto a empresa será responsável por remover as pichações das fachadas e pela aplicação de um verniz para evitar futuros desenhos, teremos início esta semana por Tomás Coelho, quando a Prefeitura ficará com as obras no entorno das estações, que inclui ainda Fazenda Botafogo, Acari, Engenheiro Rubens Paiva, Engenho da Rainha, Maria da Graça, Vicente Carvalho, Irajá, Colégio, Coelho Neto e Pavuna. O trabalho deve durar 1 mês. A reformulação da iluminação pública será a responsabilidade dos técnicos da Rio Luz. No entorno da estação de Tomás Coelho, a primeira a receber os serviços, serão implantados 12 novas luminárias voltadas para a calçada. A iluminação da pista também será reformulada, aumentando em 40% a luminosidade do local. Estão previstas ainda a limpeza e desobstrução do sistema de drenagem, incluindo ralos, caixas de ralo, galerias de águas pluviais, recuperação de calçadas do asfalto em vias próximas próximas às estações, além de capina, limpeza de ralo, varredura e remoção dos resíduos. Tem alguns comentários que eu queria fazer em relação a essa notícia, que diz respeito a uma visita que nós fizemos ao presidente do metrô em 2009, e nós fizemos as reivindicações em relação ao entorno dessas estações, e mesmo para essas estações nós fizemos algumas solicitações para que fosse revitalizado. Em Coelho Neto, isso foi parcialmente atendido. Inclusive, nós tínhamos um vazamento crônico em frente à estação, e esse vazamento deixou de existir, e que era uma obra de tamanho regular, mas que eles fizeram com a correção necessária para que isso fosse resolvido. Mas nós precisamos ainda, pelo que foi comentado conosco, nesta visita com o então presidente, que seria feito uma outra atuação feito pelo metrô, para que aquilo ali, naquele local, fosse melhorada as condições urbanísticas ali. E isso não ocorreu, não houve ainda a finalização desse trabalho. Com a visita do prefeito, isso parece que vai ocorrer, inclusive naquele local onde ele caminhou conosco, entre Colégio e Coelho Neto, já está tendo início essa obra. Mas o que depende do metrô, eu gostaria muito que fosse dado uma solução para aquele local, solução definitiva, para que a gente pudesse ter uma melhoria que justificasse tudo aquilo que foi dito nessa reunião com o então presidente do metrô. Nós estamos marcando, já pedi para as pessoas que trabalham comigo no gabinete, para que marcassem essa reunião com o atual presidente do metrô, para que nós possamos conversar com ele sobre o que já tinha sido acordado e que nós esperamos que tenha continuidade agora. Uma outra coisa que eu achei interessante é que algumas dessas obras que estão ocorrendo, né, elas se deveram, podem ter certeza, né, a solicitação que nós fizemos. E isso nos envaidece sobremaneira, e eu gostaria até de fazer
um outro comentário em relação à secretaria, que é tão bem exercido o cargo pelo nosso querido Henrique Pinto e que tem sempre atendido às reivindicações que nós fazemos. Inclusive ali, entre Acari e Coelho Neto, naquela calçada que margeia ali o muro do metrô, foi colocada uma iluminação que ele disse que faria e realmente, pouco tempo depois, nós vimos essa iluminação realizada. Então, nós queremos agradecer e, às vezes, como eu já disse aqui, às vezes somos tão críticos, né, quando ocupamos essa tribuna, mas eu acho que nós também devemos fazer justiça àqueles que efetivamente estão preocupados com a população do Rio de Janeiro, porque não é só em Coelho Neto, Acari, Fazenda Botafogo, Costa Barros, Rocha Miranda, Vila Santa Teresa, que estão sendo realizadas as obras da Prefeitura, atendendo a nossas solicitações, mas em todo o município do Rio de Janeiro, a gente observa que há uma preocupação grande de grande parte das secretarias para poderem ver a nossa cidade melhor. Eu queria, antes de finalizar, senhor presidente, falar que eu estou em mãos com o decreto número 34.301, de 16 de agosto de 2011, que cria o Comitê Organizador da Cidade do Rio de Janeiro para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20. E nesse decreto consta que, considerando que para a organização será necessário o trabalho coordenado da administração direta e indireta municipal, bem como a coordenação com os governos federal e estadual e a organização das Nações Unidas, fica criado o citado comitê organizador no âmbito do gabinete do prefeito, com a atribuição de organizar a infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro para prepará-la para sediar o evento. Eu gostaria de colocar à disposição, eu estou com a cópia aqui do decreto, caso os companheiros queiram ter acesso, vai ser um prazer poder passar para os companheiros. E gostaria de dizer que eu me sinto muito honrado de fazer parte da comissão especial, que é presidida pelo nobre vereador Edson da Creatinina, que é uma comissão especial que visa acompanhar justamente o que consta nesse decreto. E em discurso em dias anteriores, o nosso presidente ainda disse as propostas, que são propostas nossas, de reduzir, e isso é algo que é importante que todos os telespectadores saibam, que é reduzir a emissão de gases carbônicos até a 8%, que é um pleito nosso, fazer o replantio de árvores em 1.200 hectares, que é também uma proposta da comissão, da nossa comissão, bem como antever problemas. E eu acho que isso é importante, que as pessoas saibam que esta comissão não é só para avaliar a Eco 92. Eu acho que isso é algo que nós vamos ter uma preocupação grande, mas também antever problemas como o aumento do nível dos oceanos, por exemplo, que é algo que nós vamos ter que discutir arduamente, a mobilidade urbana e todos os problemas que terão que ter o olhar de nossa comissão e de todas as pessoas do município do Rio de Janeiro, porque é importante que todos saibam que esse evento terá, na pior das hipóteses, segundo foi colocado na reunião com o secretário de Meio Ambiente, 30.000 pessoas inscritas. E, se tudo correr bem, como nós esperamos, 50.000 pessoas. Então, eu me coloco à disposição para maiores esclarecimentos. Isso consta do meu site, www.eduardomoura.com.br, caso vocês tenham o interesse de também saber maiores informações. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Israel Atleta, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, vereadores, vereadoras, presidente, a nossa mesa, todos os nossos
amigos, os gabinetes, funcionários. Boa tarde a todos. Boa tarde também à imprensa, que está sempre presente conosco. Muito importante eu dizer assim, as mensagens boas, com certeza ela traz entusiasmo e incentivo a toda a população. Para mim, essa é uma parte muito importante. Eu tive a oportunidade de estar ali na inauguração, né, do viaduto, e que foi o viaduto aqui da Grota Funda. E eu tive a oportunidade de observar, até passar isso aqui, vou até isso em pauta, para que o Poder Executivo venha a não deixar falhar ali na construção da ciclofaixa naquele viaduto, para completar as ciclovias da Zona Oeste. Então, eu estou querendo chamar a atenção para a gente não dar exatamente a oportunidade para a gente depois não ter dificuldade, porque eu acho que agora dá ainda para a gente fazer a ciclofaixa, porque o meu projeto fala exatamente da economia dentro das construções das vias expressas, que foi no dia 22 de junho, que é a ciclofaixa e ciclovia. Então, eu gostaria muito de frisar isso aqui para o Poder Executivo, não deixar a gente na mão, ok? Também quero agradecer aqui ontem a minha vinda de bicicleta ao cineasta Milton Alencar, da TV Cabo Frio, que me acompanhou com o maior carinho e dedicação, que foi secretário do governo de Cabo Frio, e que é um cineasta que está procurando fazer um trabalho voltado pelo social, inclusive em frente do documentário da Casa da Paz, que a gente tem a oportunidade de voltar aos trabalhos sociais na comunidade de Vigário Geral, que é uma parte muito importante que eu disse para a Vera, que é uma das sobreviventes da chacina de Vigário Geral, onde ela passou esse documento na nossa responsabilidade, que tudo que passou de ruim e que a gente fizer de bom, com certeza vai servir para superar aquela tragédia da chacina de Vigário Geral. Então é muito importante a gente aproveitar as oportunidades, não para a gente andar nas costas dos outros, mas sim para a gente mostrar que a gente tem capacidade, a gente tem caráter e a gente tem ideias. As ideias nós temos a oportunidade de colocar na pauta desta Casa de Leis, para que ela possa ajudar o município do Rio de Janeiro, a população, a estar mais juntos e a gente tentar resolver da medida do possível. Essas são minhas palavras e continuo afirmando que todas as quarta-feiras a gente sabe que é complicado. É muito difícil você passar hoje pela Avenida Brasil, não é nem linha amarela que eu vi no jornal. Eu citei o projeto da linha amarela como um projeto de ciclofaixa, linha amarela e linha vermelha. Mas na verdade eu estou fazendo o percurso, é Avenida Brasil, de Vigário Geral até a Câmara Municipal. Avenida Brasil, nós encontramos bastante dificuldade. Mas como eu vejo que nós já temos feito coisas que pareciam impossíveis dentro da Prefeitura do Rio, não será impossível a gente implantar também as ciclofaixas na Avenida Brasil. E até a linha vermelha e a linha amarela. É possível. Tudo depende da boa vontade política. Quero agradecer a todos. Uma boa tarde. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o nobre vereador Roberto Monteiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que aqui estão presentes e também ausentes, eu vou fazer parte dessa hora do expediente, muito mais que acho que é necessário fazer um pronunciamento e, enfim, ter sim algum comentário e posicionar a respeito de alguns fatos que acontecem, principalmente na ordem, principalmente ao mundo, e que, obviamente, a gente tem que contextualizar dentro do nosso momento e principalmente em função da nossa cidade. E
já estou sendo cerceado da minha fala. Tenho certeza que foi só um equívoco. Acidente do trabalho. Nós falamos de nova ordem mundial, alguns conservadores às vezes podem estar se assustando com isso, mas não vamos aqui apontar que a solução do mundo seja por essa forma. Mas, não nesse momento. Mas eu acho que é interessante chamar a atenção, e hoje teve uma matéria na Folha de São Paulo, no seu caderno de turismo, que, de certa forma, quer dizer, a Folha de São Paulo não precisa nem dizer que, notadamente, ela tem a sua linha editorial para atender o povo da cidade de São Paulo, mais especificamente do estado de São Paulo. E dentro dessa matéria você vê nitidamente alguns erros de informação, mas, de certa forma, um pouco de dor de cotovelo dos paulistas por nós termos uma cidade como o Rio de Janeiro e contextualizam a questão dos jogos em função de algumas coisas que estão pendentes da nossa cidade, quando, na verdade, não olham para o próprio umbigo, né? Próprio São Paulo. Mas, em função principalmente essa parte da matéria, que aí eu vou poupar de uma outra parte da matéria, mas dentro de uma parte da matéria que fala aqui o seguinte: dúvidas cariocas. Ao mesmo tempo, os cariocas remam numa torrente de dúvidas sobre qual será o desfecho dessa moderna fábula de renascimento urbano. Nem mesmo o mais ufanista dos cariocas seria capaz de negar que há muito o que fazer nos anos que estão por vir. O carioca se questiona se o legado justificará tanta gastança, reclama da falta de transparência e desconfia que parte das obras trará apenas soluções paliativas para problemas crônicos. Enquanto isso, bueiros da Light vão pelos ares em bairros da Zona Sul e no centro, como se não conseguissem dar vazão à energia e ao frenesi pré-olímpico que borbulhou pela cidade. Bairros inteiros e estádios em dias de jogos sofrem frequentes apagões, enquanto ruas nos arredores do Maracanã ficam totalmente alagadas em recente temporal. Ficaram. De olho nos dividendos dessa década de ouro, o dinheiro corre solto no meio político e empresarial. A especulação imobiliária, longe de ser exclusividade do Rio, está fora de controle, alegrando alguns e tirando o sono dos demais. Nesse ritmo, e aí a gente chama atenção para esse último parágrafo, nesse ritmo e no exercício de futurologia para leigos, não parece muito arriscado apostar que até 2016 o Rio estará no topo de qualquer lista das cidades mais caras do mundo. Primeiro que eu acho assim, o alto flagelo que muitas vezes nos atinge aqui na casa, que parece que alguns vereadores aqui são eleitos, mas não são da cidade do Rio de Janeiro, porque encontram tanto defeito na nossa cidade, que, enfim, a gente parece que vive num outro mundo dentro aqui do nosso plenário, e às vezes a gente não consegue nem sequer exercitar a defesa da nossa cidade, principalmente quando a gente vê um jornalista do estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, mais precisamente, basicamente debochar da nossa cidade, balburdear da nossa cidade numa matéria jornalística e pasme, se bobear, vai ter gente até que defenda esse tipo de matéria, uma matéria perniciosa para o cidadão carioca e para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Não do ponto de vista que a gente não possa contextualizar alguns dos seus argumentos, mas do ponto de vista desprezível e repugnante com que ele ofende a nossa cidade, como se ele esquecesse da própria, onde ele vive. Porque quando ele fala de alagamento que teve na cidade, ele deveria lembrar primeiro de São Paulo, que vive constantemente alagada. Não basta só um temporal, não, basta pequenas chuvas. Quando ele fala de violência, aqui numa parte da matéria, que eu poupei os senhores, fala de violência na cidade, ele esquece que São Paulo parou por 3 dias, e virou até tema de um filme. Eu até esqueci, que eu cheguei até a assistir esse filme.
tema de um filme onde São Paulo foi paralisada pelo crime organizado e ele esquece também de contextualizar isso. Então, quando a gente vê que um paulista começa a ter autoridade, com todo o respeito, que eu gosto muito da cidade de São Paulo, mas é claro que eu gosto dela distante da do Rio de Janeiro, obviamente. Mas respeito, mas acho que a gente deve também exigir respeito por parte dos mesmos, porque todo mundo sabe e é sabedor que o melhor que tem na cidade de São Paulo é o aeroporto vindo para o Rio de Janeiro, não é isso? E a gente sabe que isso já é uma lenda aqui entre os cariocas. Então, acho que é importante a gente contextualizar isso, porque aí São Paulo fala da questão, quer dizer, esse jornalista ele fala dessa questão mais especificamente da nossa cidade. Eu acho que a gente deve levantar a defesa da nossa cidade, que eu acho que não merece tanto, vamos dizer assim, tanta tinta nessa caneta. E aí a gente vai lembrar, imagina agora dentro do contexto mundial, a gente vê Londres com várias manifestações há um ano de ser recebida as Olimpíadas. Imagina se isso aqui no Rio de Janeiro ainda há 5 anos. Quer dizer, muita gente já está fazendo aqui coro, que a gente deveria parar, que nós deveríamos pensar. E olha que nós estamos falando da Inglaterra, berço também, notadamente dos imperialistas, do capitalismo, porque efetivamente encontra-se em convulsão social nesse momento, e pasmem, né? Por desemprego. Quer dizer, tudo que acontece lá em função de desemprego, porque, na verdade, muitos dos jovens que estão lá, que efetivamente, quando um país, principalmente, notadamente um país capitalista, ele está em crise, a primeira coisa que ele faz nos seus cortes são os chamados cortes dos investimentos sociais. Ou seja, então aquela bolsa do desemprego, que é notadamente conhecida nos países do primeiro mundo e, por conseguinte, nos países da Europa, já foi cortada. Vários investimentos sociais foram cortados. O que aconteceu lá? Houve, obviamente, uma convulsão social, num primeiro momento, onde boa parte daquela juventude que está à margem do processo de empregabilidade, o processo de realimentação da cadeia social, ficando de fora, obviamente, urge dali os protestos que nós estamos vendo, e isso muito em função da crise que muita gente não acreditava que isso pudesse acontecer, a chamada crise do capitalismo, que por mais que possa parecer, assim, utópico, isso notadamente vem acontecendo sistematicamente, e se nós estivéssemos vivendo num outro momento, nós lá com a crise lá, nós já estaríamos sofrendo a chamada gripe, nós já estaríamos aqui com pneumonia. E a gente já sabe o seguinte, em função da gripe deles, o máximo que vai acontecer aqui é a gente dar um espirro em função de uma pequena contaminação. Eu acho que é bom a gente contextualizar, porque o Brasil vive num outro momento, vive hoje, notadamente, a índices de crescimento, por mais que alguns analistas econômicos possam querer inverter essa lógica, mas existe hoje índices de crescimento. Em função disso, nós estamos prestes à realização das Olimpíadas, da Copa do Mundo, com todas as deficiências, vamos dizer assim, todos os vícios que dentro do modelo republicano existirão, que nós devemos aperfeiçoar, que nós vamos ter que aprofundar, mas que, de fundo, revela que a nossa nação, não só o Brasil, como também a cidade do Rio de Janeiro, ela vai entrando num outro patamar a nível mundial. Em função disso, senhor presidente, acho que é importante a gente fazer aqui um registro de defesa da nossa cidade, porque o nosso compromisso não é só com os nossos eleitores, mas fundamentalmente com a nossa cidade, que é uma cidade em que a gente quer viver bem e quer que efetivamente desmistificar esses preconceitos que ainda existem por parte, não só daqueles que não gostam do Rio de Janeiro, mas principalmente para quem quer ver a nossa cidade derrotada. Então, nesse sentido, hoje
essa intervenção vai muito mais nesse sentido de trazer à tona um pouco dessa defesa em torno da nossa cidade. Então, senhor presidente, eram essas as minhas considerações. Meu muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os companheiros. Começo hoje a minha fala, primeiro registrando e parabenizando o prefeito Eduardo Paes. Hoje, na parte da manhã, estive no túnel Grota Funda, onde, através de uma... Foi engraçado, tínhamos outros companheiros lá, vereadora Nereide, vereador Cerruti, Caiado, enfim, estávamos lá esperando a explosão da última parede que ainda unia o túnel ali do Recreio para Guaratiba. Quando de repente teve a explosão lá, rapaz, a gente não imaginava, não tocou aquela sirene, todo mundo pulando, assustado, mas na verdade foi ali apenas para assustar a galera mesmo, e logo depois entrou a máquina quebrando, e aí realmente tivemos ali a dimensão daquela obra, uma obra admirável, e tenho certeza absoluta que nenhum cidadão da nossa cidade, e aqueles que já usam, passando ali o trajeto pela Serrinha da Grota Funda, que demora quase 1, 2 horas para apenas atravessar do Recreio dos Bandeirantes para a Ilha de Guaratiba, e sim, no acesso Campo Grande, Santa Cruz, com o túnel, a pé nós fizemos em 10 minutos. Acredito que no carro possa ser 4 minutos, ou enfim. Então, estivemos lá todos, e aí sim, oposição, situação, é absolutamente uma obra muito feliz. Então, estou aqui parabenizando a administração do senhor prefeito Eduardo Paes, entendo que toda a cidade vai ganhar, a obra está marcada, e aí surgiu lá, estava também a deputada estadual Lucinha, e surgiu ali a possibilidade da inauguração ser no 2º domingo de maio, isso quer dizer, dando um presente a todas as mães da nossa cidade. Então, esse é o meu primeiro registro. E o segundo registro, ainda falando, como já me pronunciei aqui na terça-feira, infelizmente, sobre aquele acidente traumático, trágico, bárbaro, lá no no parque de diversão que está instalado num terreno lá em Vargem Grande. E as considerações que tenho a fazer, já fiz, mas gostaria de reiterar e pedir a participação de todos os companheiros vereadores. Hoje mesmo vi uma iniciativa de 2 vereadores fazendo uma comissão para averiguar e acompanhar o desfecho desse acidente trágico. Assinei, quero até fazer parte dessa comissão, se não me engano, Marcelo Piuí e o vereador Bencardino, e faço êxito que eles consigam essas assinaturas e que a gente possa criar uma comissão. Mas mais do que isso, gostaria de chamar para reflexão toda a sociedade, e nesse sentido gostaria de pedir atenção a todos os pais, mas até mesmo aqueles que não têm filhos, porque um acidente como esse é um acidente que pode mostrar que alguma coisa está errada. Quando a gente fala da legislação, e aqui eu já disse algumas vezes que nós temos muitas leis, e temos aqui como fiscais do Executivo, cobrar cada vez mais que o Executivo cumpra essas leis. E nesse caso, da fiscalização, está muito claro que a fiscalização da Prefeitura, seja lá a Secretaria de Ordem Pública, a própria administração regional daquela região, foi falha. Porque, por mais que se tenham tido ali as autorizações do Corpo de Bombeiro, houve também o nadopor da Polícia Militar, da delegacia local, porém, aquele parque não poderia estar funcionando porque a Prefeitura não deu o alvará. E ele vinha funcionando já há algum tempo. Claro que se tratava inicialmente de um pedido para uma festa junina, que seria a festa agostina, né? Mas o pedido, e eu fui até procurado pela presidente da Associação de Vargem Grande, está em maus lençóis, coitada, a dona Ângela, me ligou desesperada, porque ela foi a que encaminhou o pedido para que essa festa acontecesse. Claro que ela também não sabia, quando fez esse tipo de iniciativa, que ia ter um parque
dos horrores, claro que quando ela fez o pedido foi para que fizesse uma festa, e essa festa já é tradicional na região, assim como em outros bairros, que tem aquela festa junina, festa augustina. Essa festa, ela fez esse pedido e hoje ela está respondendo por ser uma das organizadoras da festa. Enfim, queria aqui entrar, que como eu trabalho nesse segmento, quero dizer que não é fácil você organizar uma festa. Documentos são exigidos. Existe todo um trâmite burocrático, que eu digo burocrático, mas digo que é uma burocracia, nesse caso, que tem que ser cumprida porque trata-se de segurança, que não são poucos os documentos. A prefeitura, para emitir o alvará, ela primeiro pede que, por exemplo, tenha o laudo de aprovação do Corpo de Bombeiro. Por exemplo, se mesmo que não tenha parque, mas se tem um palco, esse palco também tem que ter um laudo técnico de um profissional, de um engenheiro, aonde ele tem ali que assinar a responsabilidade, e que muitas vezes não acontece desta forma. Infelizmente, foi claro o que aconteceu em relação à RT assinada pelo engenheiro responsável pelo parque. Hoje no jornal O Globo está dizendo lá exatamente isso. Eu nunca botei a mão embaixo de uma tábua para verificar se ela estava podre. Ele se diz engenheiro mecânico, ele apenas fez, vejam senhores, o grau de irresponsabilidade. Ele assinou um atestado de responsabilidade técnica, apenas ligando e desligando o brinquedo. Ele disse, numa matéria, claramente, como também já em depoimento à delegada, que ele não se responsabiliza pelas condições do brinquedo. Isso é competência do dono do parque. Ora, senhores, vejam que grau de responsabilidade. De irresponsabilidade, aonde, infelizmente, nós temos um histórico de acidentes em parques que não é de hoje. Por exemplo, já em 61, quando aconteceu lá a tragédia no Gran Circo norte-americano, foi em 61 que morreram várias pessoas de Niterói. Não se deixou de ter circo. Mas, claro, se exige, e aí a gente tem que chamar a atenção, que as pessoas responsáveis preencham todos os requisitos para que, em caso de acidente, não se transforme numa tragédia que, infelizmente, aconteceu de novo. Essa história de acidentes em parques, em casas de festas, não é nova. Isso vem por diversas vezes acontecendo. Quando se trata de fatalidade, vejam, por exemplo, nos parques dos Estados Unidos. A cultura é outra, é claro, o número de parques lá é muito maior. Mas lá, com todo cuidado, também acontece acidentes. Mas note, senhores, acidentes é uma coisa, fatalidade é uma coisa. Agora, quando assume-se o risco de colocar em funcionamento, como foi o caso do Parque Glória Center, aí foge do que nós podemos dizer de fatalidade. Então, eu queria dizer que, assim como o Corpo de Bombeiro, assim como o Batalhão da Polícia Militar, assim como a Sete Rio, assim como o engenheiro responsável, todos esses documentos são extremamente necessários. Mas, mais do que isso, é necessário que seja avaliado aí o histórico de irresponsabilidade com profissionais. O Corpo de Bombeiro, será que foi negligente? Como é que ele pode dar um certificado se o parque mostrava fiação aparente, gatos? Como é que o Corpo de Bombeiro pôde dar um certificado para que aquele parque funcionava? Senhor presidente, já vi que meu tempo acabou. Eu vou até pedir, por gentileza, eu vou descer, porque se nenhum orador tiver mais, eu me inscrevo de novo, porque eu gostaria de concluir o meu raciocínio. Então, muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro.
Não estando presente, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Fiz dessa forma porque acho que fica dentro do regimento, eu atendo e consigo concluir meu raciocínio. Então, senhor presidente, eu queria dizer exatamente isso, que não adianta mais leis. Claro, eu mesmo estou apresentando nesta casa um projeto, espero que todos aqui entendam que esse projeto já tramitou nesta casa, ele foi, numa primeira votação, derrotado por falta de voto, só faltou um voto, foi dada entrada em 1999 pelo vereador, na ocasião, Otávio Leite. Depois, a vereadora Tereza Berg, já nesta legislatura, trouxe o projeto de novo, que foi também, infelizmente, não teve a aprovação aqui nesta casa, que diz que o laudo vai passar a ser por brinquedo. E, além disso, cada brinquedo terá que ser afixado na entrada do brinquedo o laudo, porque eu, como pai, eu, como responsável, posso chegar no parque e olhar se aquele brinquedo, e aí suponho eu, que para ele ter um laudo dando condições de uso, que foi feito por um profissional capaz e responsável. Vejam, não adianta a lei se não for exatamente colocada com a seriedade em prática. Porque eu digo, quando a prefeitura pede uma RT, supõe que o engenheiro responsável tenha ido ao local, tenha botado o brinquedo para funcionar, tenha se certificado do limite de peso. Isso tudo, só após se certificar de todos esses cuidados, é que ele pode realmente assinar um atestado de responsabilidade. Agora, se aqui ficamos e não entendendo como o Corpo de Bombeiro deu o atestado para funcionamento do parque, será que houve falha? Acredito que está claro, claríssimo, que neste caso de Vargem Grande, houve alguma negligência aí. Não quero aqui supor, e por mais que se digam indícios de ilegalidade, eu não posso ser leviano, não tenho provas disso, mas está muito claro que alguém ali não cumpriu com a sua obrigação. E agora, como é que fica? As mortes, os feridos, e até quando a próxima tragédia? Quando falo isso, por exemplo, vejo o Parque Terra Encantada. Pessoas morreram no Terra Encantada. Inclusive, a última que morreu não foi uma criança, foi uma senhora. Desde então, o parque está fechado até hoje. E lá foi comprovado também negligência. Por quê? Para funcionar é uma coisa. O brinquedo é novo, eu, para poder dar entrada no meu pedido de alvará, cumpro a lei, mas existe um desgaste. Se não houver fiscalização, depois de um ano de uso, e esses parques de grande movimento, há um desgaste natural. Se não houver fiscalização, com certeza, esse equipamento vai apresentar desgaste e logo, logo teremos outros acidentes. Então, gente, eu quero ser aqui crítico, mas também nós precisamos entender, os profissionais precisam também ser responsabilizados, porque senão dizer, a lei é frouxa. Não, não é frouxa. Falta lei, não falta lei. Falta fiscalização para que se cumpra a lei. Então, quando a gente diz, quero aqui dizer, por exemplo, o alvará para licença de um estabelecimento tem que ter, por exemplo, consulta prévia do local, registro público de pessoa jurídica no órgão competente, documento de aprovação do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, da localidade. Essa é uma lei estadual, então, por isso a gente restringe ao Estado do Rio de Janeiro. Mas já aconteceu, por exemplo, numa festa de uma empresa
muito grande, uma multinacional, que um brinquedo inflável era uma festa da empresa. Teve um vento no Paraná lá, os brinquedos que eram até simples, e ali sim uma fatalidade, os brinquedos não estavam bem pregados no chão, o vento levou os brinquedos, tinham crianças dentro, e morreram 2 crianças. Aí houve um descuido, mas o brinquedo tinha condição de uso. Então o que eu quero registrar é exatamente isso. A lei está aqui, certidão de aceitação de transformação do uso da secretaria. Nós temos aqui memorando de aceitação de equipamentos montados em parques de diversão, expedido pela Gerência de Engenharia Mecânica, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Nós temos aqui autorização da Companhia de Engenharia de Tráfego, certidão de aceitação de obras, enfim. Temos aqui, são no decreto, especificamente no decreto, nós temos aqui 20 artigos que precisam ser cumpridos. Então, esta é a minha expectativa. No caso das casas de festas, de novo, falo como conhecedor, entendo que se não houver uma punição, agora nesse caso, muitas pessoas parece que vão continuar errando, porque na casa de festa, o brinquedo tem, e seja qualquer brinquedo, senhores, um exemplo, uma cama elástica, não demanda energia elétrica, mas se essa cama elástica, a lona, estiver remendada, vai ter acidente. Mas se a cama elástica for nova, a criança, ao pular, também pode torcer o pé. Uma coisa é acontecer por uma fatalidade. Outra coisa é a irresponsabilidade. Então, que isso seja muito sério, que as pessoas não fiquem comovidas apenas neste momento. Eu vi depoimentos de outros vereadores, mas que seja uma constante, uma preocupação constante, que os empresários desse segmento, seja do circo, seja do parque, claro que o prefeito não pode deixar de dar alvará e licença para parque de diversão. Não é isso que nós nem podemos pensar nisso. Nós temos que incentivar o lazer e para essas, às vezes, comunidades que não têm condição de seus filhos irem aos shoppings, esses parques de subúrbio são importantíssimos, representam um ponto de encontro, mas nós precisamos pedir à Prefeitura, o Governo do Estado, que dê e fomente cada vez mais elementos de fiscalização. Porque a lei no papel, vamos aqui fazer o nosso papel, vamos criar, vamos aperfeiçoar a lei que já existe, vamos criar aí, nesse caso, que abunda não prejudica, pelo contrário, cada vez mais vamos estar buscando mais segurança. Mas precisamos ter uma cumplicidade. E aqui, senhores que têm filhos, que têm sobrinhos, vocês não estão livres, porque no final de semana, a nossa cidade tem uma praia, aliás, tem praias maravilhosas, mas a cultura de parque na nossa cidade, nenhum parque instalado na nossa cidade, nenhum, para não dizer nenhum, ainda tem o Water Planet que está vivendo aí com dificuldades, fecha na maioria dos meses do ano, mas a Terra Encantada, é claro que está aí fechando as portas, parece que já foi até vendida, mas no seu funcionamento, tínhamos ali, no início, fiscalização, tínhamos ali uma equipe de manutenção permanente. Agora, no final, abrir a Terra Encantada era colaborar para que outras tragédias acontecessem. E o exemplo da Terra Encantada, temos aqui hoje, temos aí o Glória Park. Mas qual é a solução? Acabarmos com os parques? Acabarmos com o lazer das crianças? Claro que não, senhores. Claro que não, senhoras. E aí é que nós precisamos estar vigilantes. Então, a nossa posição, quer dizer, o nosso mandato se presta justamente a estarmos aqui solidários com as famílias, como já disse, mas temos que fazer mais. Temos que caminharmos aqui, e aí esse projeto que já foi apresentado, o mérito não é meu, eu volto a dizer, é do Otávio Leite,
e vamos torcer para que os vereadores que aqui estiveram naquela votação, por incrível que pareça, tiveram vereadores que foram contrários ao projeto e justificaram. Eu já disse isso aqui. Então, nós precisamos que esses vereadores reflitam e que possam somar a essa possibilidade de criarmos aqui aperfeiçoamentos, mais leis que possam melhorar. Mas termino a minha fala dizendo, enquanto não houver fiscalização eficiente e tivermos maus profissionais, e esses maus profissionais, esse engenheiro é um senhor de 76 anos, e ele diz que é o recordista de emissão de ARTs na situação de parques de diversão. Então, pelo amor de Deus, vamos olhar aonde esse senhor, esse profissional, possa ter dado assinado novos termos de responsabilidade, atestados de responsabilidade técnica, e vamos lá fiscalizar. Que o CREA possa também fazer o seu papel de punir esse profissional. Que a prefeitura possa também, aí não se omitir, tenho certeza que o prefeito Eduardo Paes está sensível, porque depois do acontecido, não adianta só lavar as mãos. Então eu termino a minha fala e eu tenho certeza absoluta que essa tragédia não vai passar impune e nós vamos ter que avançar no sentido de evitarmos novas tragédias. Muito obrigado, senhor presidente. A mesa dá ciência do recebimento do seguinte requerimento que será apreciado no prolongamento do expediente. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a inclusão da pauta da ordem do dia em regime de urgência do projeto de lei número 922 de 2011, de minha autoria, que altera a lei municipal número 5.146 de 2010, que dispõe sobre a consolidação municipal referente a eventos, datas comemorativas e feriados da cidade do Rio de Janeiro. Marcelo Ará, vereador. Não havendo mais nenhum orador inscrito, a palavra continua franqueada. Não havendo vereador que queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Messina, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde, presidente, nobres colegas. São vários os assuntos que me trazem a essa tribuna hoje. O primeiro é sobre eu queria registrar aqui a nossa indignação em relação ao assassinato da juíza Patrícia e faço essa moção de indignação aqui até em nome dos outros colegas e também a pedido do Carlos Chiran de Copacabana, cuja esposa era prima dela. Nós vivemos num estado que parece Chicago em 1950. Eu espero realmente que agora a Polícia Federal, entrando a pedido do Ministro da Justiça, haja uma investigação realmente isenta, porque eu achei muito estranho realmente o governador dispensar a ajuda da Polícia Federal. Bom, o segundo assunto que me traz aqui é sobre o PL 1005 de 2011, que fala do plano de capitalização do Funprev. Eu queria esclarecer aos colegas uma das emendas que nós vamos, aliás, essa até a gente já colocou no projeto. A emenda de número 2, que é de minha autoria,
ela prevê que a capitalização do Funprev não vai ser feita através dos recursos de cada pasta, se forem do mínimo constitucional. Exemplo, o anexo 1 do projeto de lei fala que a educação, por exemplo, vai investir 50 milhões de reais no primeiro ano, 55, não sei, enfim, os valores estão lá no anexo. Por mês, né? Perdão, os valores são mensais. E o projeto de lei, na verdade, que eu coloquei é para resguardar que esses valores não saiam de dentro dos 25% constitucionais de investimento na educação. Pagamento de inativos deve acontecer. O garantidor de eventual déficit no Funprev, que é o Fundo de Previdência, é o Tesouro Municipal, e que o Tesouro Municipal cumpra esse papel. Até tem que parabenizar o prefeito Eduardo Paes de ter a coragem de fazer isso com tanta antecedência antes do fundo ficar negativo. Só que é importante deixar claro e resguardar aí o direito constitucional que já existe hoje dessas pastas: educação 25%, saúde 15% e as demais pastas, a cultura, vamos deixar 1%, cada área com seu funcionário correspondente, sendo auxiliado, se recebendo esse aporte adicional para que não quebre o Funprev, mas respeitando-se aí os mínimos constitucionais. Essa é a emenda de número 2, portanto. Queria avisar a Vossa Excelência que eu fiz um ofício pela Comissão de Educação à diretoria de comissões. O ofício, nobre vereador José Everaldo e os técnicos da mesa diretora que acompanham a mesa também, eu queria chamar a atenção para esse ofício. Para a gente é muito ruim, enquanto Comissão de Educação, às vezes ter que dar um parecer oral no plenário, porque o projeto chega para nós já com prazo vencido, já chega para ou às vezes vem incluído no plenário e ficou preso numa comissão anterior à nossa, e a gente nem viu o projeto ainda. Quer dizer, eu estou enviando o ofício pela Comissão de Educação agora para a diretoria de comissões, para que, no momento em que o projeto seja recebido pela diretoria de comissões e seja datado, eu quero, na Comissão de Educação, receber a cópia desse projeto. Ou seja, o projeto foi incluído hoje, tem 4 comissões: Justiça e Redação, Administração, Finanças, Educação. A Educação é a 4ª comissão. Eu, por esse ofício, solicito que logo que a diretoria de comissões date as comissões e envie para a primeira comissão, que a Comissão de Educação receba a cópia do projeto para que a gente possa dar o parecer, independente da tramitação das outras comissões. Essa é uma coisa ativa, né? A diferença é que, apesar de estar no sistema, eu não quero ter que fazer ativamente, ter que entrar e olhar. Eu quero receber a cópia assim como a primeira comissão recebe. Bom, tem um projeto de lei, e aí eu peço a atenção dos colegas, que há 3 anos tramita, há 3 anos nós estudamos aqui nessa casa, vai fazer 3 anos em outubro desse ano, que é o projeto de educação inclusiva. 3 anos nós lutamos por um projeto de educação inclusiva e educação especial de qualidade na cidade do Rio de Janeiro, e o projeto está praticamente pronto para iniciar a discussão agora, aí com alguns vereadores parceiros daqui também, iniciar a discussão agora com o Instituto, com técnicos da Prefeitura, para que possamos, num acordo, ter a nova política de educação inclusiva especial da cidade do Rio de Janeiro. É um trabalho de 3 anos, estamos aí na reta final, queria agradecer e parabenizar a minha equipe pelo trabalho. Outro projeto também, que foi fruto de discussão ampla, está sendo fruto de discussão ampla. A última reunião, inclusive, sobre ela foi no dia 12 de julho desse ano, sobre a obrigatoriedade de se fazer nas redes públicas municipais de educação e de saúde a varredura e a vigilância dos casos de autismo. É importante observar, senhor presidente, que o diagnóstico, fechar o diagnóstico de autismo é muito complicado. É realmente muito difícil, às vezes se demoram anos para conseguir, mas é possível que haja um alerta
né? O diagnóstico precoce é imprescindível para a qualidade de vida das crianças, até para não desenvolver problemas secundários ao problema do autismo em si. Então, nós estamos solicitando ao poder público, e aí vamos estudar junto com a Secretaria de Saúde e de Educação como implementá-lo, essa política pública. Os pediatras da cidade do Rio de Janeiro, nobre vereador Paulo Pinheiro, os pediatras são os que recebem todas as crianças da cidade. Então, eu posso quase matematicamente dizer que todas as crianças da cidade passaram ou passarão na mão de um pediatra, até porque elas têm que nascer, elas têm que, enfim. Então, vai haver algumas raras exceções daquela que ainda tiver nascido de parteira, alguma coisa, mas, enfim, acho que hoje todos são atendidos por algum psicólogo, algum pediatra. E nos primeiros 6 meses de vida, já existe um exame que dos 6 aos 24 meses pode detectar possíveis sinais do risco autístico. Existe um outro de 1 ano aos 18 meses, tem um outro a 24 meses. Vou dar um exemplo, nobre vereador Paulo Pinheiro, o senhor está no consultório. O CHET, que é o checklist para detecção de autismo em crianças de 1 ano e meio a 3 anos. É o que a sigla quer dizer em português. O chat ele é feito, na verdade, com 5 perguntas no consultório, 5 observações no consultório e 9 perguntas para os pais. É uma entrevista, nada mais do que uma entrevista, como uma anamnese comum que você vai fazer com qualquer coisa. Então, o pediatra da Secretaria de Saúde sabe muito bem que isso não vai criar custo nenhum adicional na rede, né? Porque você faz intervenções do tipo, por exemplo, você pega a criança você observa que tem uma coisa diferente. A criança fez contato visual com você? Não fez? Aí você faz. Pega a atenção da criança de alguma forma, fala, olha ali o Pablo do Backyardigans. Se a criança olhou? A criança olhou? Não olhou. Olha, vamos brincar de beber água, olha só, estou bebendo água. Aí você finge que bota nela. A criança fingiu que bebeu. Existem uma série, são 5, dura 5 minutos. Né? 5 minutos apenas. Não há como a Secretaria de Saúde dizer que isso vai, de fato, gerar custo, porque são 5 minutos, uma triagem que não vai fechar diagnóstico, mas vai levantar o alerta para que aquele quadro seja analisado aí sim por especialistas da área, né? Psicopedagogos, psicólogos, né? Terapeutas especializados no caso de autismo. O nobre vereador Paulo Pinheiro está pedindo uma parte, acho que o microfone dele está fechado. Só para contribuir na sua colocação, falando aqui como pediatra, uma das funções importantes do trabalho do pediatra é a chamada puericultura, que é no primeiro ano de vida, a criança, pelo menos uma vez por mês, ser acompanhada pelo pediatra. E aí, exatamente, o trabalho não é tratar das doenças, que provavelmente ainda nem existam, mas de diagnosticar aquelas que podem advir. E com a evolução da tecnologia através de exames, ou como no caso que o vereador está citando agora aí, que é exatamente com perguntas diretamente ligadas à família, que é quem está sempre com a criança na consulta. Eu acho que é muito importante que o pediatra seja orientado, como você falou claramente, toda criança terá que passar pelo pediatra, quando nasce na sala de parto e depois, pelo menos nos 12 primeiros meses de vida. Então, é o caminho, é o momento exatamente que essas doenças diagnosticadas como as outras, pelo teste do pezinho, por exemplo, o importante são doenças em que se você tomar uma conduta, por exemplo, dietética, não dar algum tipo de produto, você vai evitar que complicações existam. Ou seja, esse trabalho tem que ser feito de alerta exatamente nesse momento, que é nos primeiros 6 meses de vida. Aí está, obrigado, vereador Paulo Pinheiro. Aí também está a opinião, não só do vereador, mas também de um técnico da área, né, de medicina. E eu queria chamar a sua atenção, vereador Paulo Pinheiro, que é ainda mais fácil de aplicar, porque o teste do pezinho, por exemplo, a prefeitura pode dizer, não, mas aí tem custo, porque eu vou ter que mandar para o laboratório. Esse não, é um teste clínico, só vai gastar a saliva do médico. Então, não há novo custo para a prefeitura, muito pelo contrário, em poder fazer esse trabalho aí precoce, de identificação de possível risco, as crianças vão ter mais qualidade de vida e as próprias famílias cariocas. Bom, não só, o projeto prevê, contudo, que não só os médicos sejam orientados a fazer, mas também os agentes auxiliares de creche e os professores de ensino infantil.
Porque eles são aqueles que estão com as crianças também nos seus primeiros anos de vida, né? A creche, como nós sabemos, inicia aos 6 meses de idade e segue até os 4 anos, né? Então, ali, os profissionais da educação vão ter contato também com aquela criança. Aliás, eu conheço casos de pais que souberam pela escola, entenderam pela escola o que havia com seu filho, que de fato era que ele estava dentro do transtorno do espectro autístico. Então, é um projeto também que a gente vem trabalhando com acadêmicos da área, que a gente vem estudando há 2 anos. A última reunião foi, inclusive, no dia 12 de julho. É um projeto que ainda precisa de aperfeiçoamento, assim como o projeto da educação, inclusive educação especial. E eu peço a atenção dos colegas, porque os casos de crianças com deficiência não são tão raros na nossa sociedade. Aí deficiência, ou transtorno global de desenvolvimento, ou superabilidade. Não são raros na nossa rede, não são raros na nossa sociedade, e a gente precisa atender e saber lidar com eles. Quando a gente inclui na sala de aula, nós não estamos só entregando àquela criança autista, por exemplo, a possibilidade dela interagir com crianças sem o transtorno e sem a deficiência, a possibilidade dela se interagir naquele mundo, ter uma vida social mais útil, mais funcional com aquela criança. Nós estamos também acabando com qualquer possibilidade de preconceito que aquelas outras crianças que acham aquilo diferente, distante, aquelas crianças vão parar de ter esse preconceito. Vou dar um exemplo para a senhora. Existe um colégio em que um amigo meu me contou a história de que na sala de aula do filho existe uma criança com autismo. E aí, um grupo fez bullying com aquela criança autista. Um outro grupo de coleguinhas se juntou para ir lá tirar satisfação. Então, isso é muito legal, né? Porque aquela criança está incluída, aquela criança sofreu bullying, e os próprios coleguinhas que agora conhecem aquela criança, vivem a realidade daquela criança, não existe forma maior de levar solidariedade e acabar com o preconceito do que essa. Acho que a vereadora quer uma parte, está com o microfone desligado. Eu queria só reforçar a fala do companheiro Messina. Em primeiro lugar, que a questão do convívio, né, de interagir com outras crianças, que corresponde, ou deveria corresponder, à realidade dessa criança, que não vai passar a vida, pelo menos não deverá passar a vida isolada, né? Deverá passar a vida dela interagindo com outras pessoas, que não é fácil. O autismo não é um tratamento tão rápido, com resultados tão rápidos, que possamos ter uma animação tão grande de ver isso de imediato, tão logo ela esteja nessa convivência. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente tem que chamar a atenção. Você falou, é uma forma de acabar com o preconceito. É uma forma de iniciar um trabalho de convivência para que gradativamente a gente possa diminuir o preconceito. O preconceito existe sim, a criança com muito mais tranquilidade até do que o próprio adulto para encarar essa realidade. Quando você fala da experiência de 2 grupos, um que rejeita e um que quer se aproximar, é o retrato da realidade, né? Mas que possibilita um passo à frente para que a gente possa, primeiro, conhecer a existência dessa realidade. Segundo, aprender a conviver com essa realidade. Essas crianças precisam também participar no processo de ajuda à criança portadora de autismo. Então, eu acho que é o início de um processo de redução do preconceito que verdadeiramente ainda existe, infelizmente. É verdade, vereadora. Obrigado pela super pertinente, pelo super pertinente à parte. E realmente acontece, e mudar uma cultura, criar uma cultura é extremamente difícil, né? Mas tem que se dar o primeiro passo. Toda caminhada começa com um primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo de tudo é nas próprias famílias, né? E o segundo, nas escolas.
Então, nós queremos já avisar aos colegas que depois de quase 3 anos de estudo, né, acho que o Roberto aqui do Paulo Pinheiro estava na primeira reunião que a gente fez aqui em outubro de 2009, nós devemos terminar esse trabalho aí já em parceria tanto com outros vereadores quanto com a própria Secretaria Técnica da Secretaria de Educação, para poder termos aí o acordo para a votação. Devemos terminá-lo agora, talvez em setembro, para fazer a votação ainda esse ano. Peço aos colegas aí, quando chegar em setembro, final de setembro, vou pedir encarecidamente a vocês que a gente faça o parecer conjunto, para que possa votá-lo com a mais brevidade possível, para já no ano que vem podermos adotar esses procedimentos nas escolas, nos momentos de matrícula. E quanto ao projeto da vigilância e rastreamento, nós vamos também ter que contar com o entendimento de todos que isso aqui não vai gerar custo nenhum a mais para o Executivo, né? Só para concluir, presidente, eu queria só fazer a diferença entre vigilância e rastreamento, né? A vigilância se aplicaria, vamos dizer assim, didaticamente falando, mais aos pediatras que estão no consultório, né? Eles têm que estar prontos para vigiar no momento que chegar aquela criança, observar, fazer os testes, aplicar os testes de alerta. O rastreamento já é uma coisa mais proativa, né? Então, nós também temos na Secretaria de Saúde os agentes de saúde, que são aqueles que vão nas casas das crianças, são aqueles agentes que vão buscar as crianças, buscar as famílias, saber como é que está a saúde, são aqueles médicos, quase como se fossem médicos da família. Então, essas equipes de rua da Secretaria podem muito bem fazer, aí sim, o rastreamento, né? O screening, como se chama. Que esse rastreamento também é feito na mesma metodologia, de 5 perguntas, ou seja, estamos falando de 5 minutos entre perguntas e entrevistas com os pais, que não vão gerar custo, muito pelo contrário, vão trazer benefício para toda a população. É isso, eu queria esclarecer esses 3 pontos da emenda e dos 2 projetos aos colegas e pedir o apoio e velocidade na votação. Obrigado, presidente. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número, de autoria do senhor vereador Marcelo Ará, que requer a mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia em regime de urgência do projeto de lei número 922/2011, que altera a Lei Municipal 5.146/2010, que dispõe sobre a consolidação municipal referente a eventos, datas comemorativas e feriados da cidade do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1345, de autoria do senhor vereador Paulo Messina, que requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha médio PD São Francisco de Assis a Gleide Vieira Nunes, por relevantes serviços prestados e prol de serviços da causa em defesa dos animais. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1346, de autoria do senhor vereador Paulo Messina, que requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha do mérito Pedro Ernesto a Augusto César Boasson Neto, por relevantes serviços prestados na cidade do Rio de Janeiro em defesa do interesse do cidadão, através de sua representatividade popular, como liderança na Associação de Moradores e Conselho de Segurança Pública. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1347, de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Não precisa. É só isso. Que requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha Pedro Ernesto a Antônio Alves Benevite. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1348/2011. Esses 2 são seus. Refazendo a fala, requerimento número 1350/2011, de autoria da senhora vereadora Tânia Bastos, que requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha médio Pedro Ernesto à deputada Rosângela de Souza Gomes. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento número 1348 de 2011, de autoria do vereador Jorge Felipe. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao ilustríssimo senhor Dr. Luiz Otávio Rocha Miranda Neves. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1349 de 2011, de autoria do vereador Jorge Felipe. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor doutor Alexandre Rocha Santos Padilha, digníssimo ministro da Saúde do Brasil. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 138-A de 2009, de autoria do vereador Roberto Monteiro, que dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município e dá outras providências. A matéria encontra-se em votação. A presidência solicita aos senhores vereadores que encontram-se em seus gabinetes para que acorram ao plenário. Estamos no processo de votação de veto aposto ao projeto de lei número 138-A de 2009, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Argemiro Pimentel, Carlinho Mecânico, Carlo Caiado, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Eleomar Coelho, João Mendes, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Nereide Pedregal, Paulo Pinheiro, professor Washington, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Rubens Andrade. A presidência alerta de que esse veto sobresta a tramitação de qualquer outro projeto. Nós não vamos poder prosseguir com votação de outros projetos, porquanto absolutamente indispensável a votação desse projeto. Se não decoro nesta votação, procederemos a outra votação, mas com este mesmo projeto. Como voto, vereador Dr. Jairinho. A presidência vai encerrar a votação. Com voto, vereador Roberto Monteiro, autor do projeto. Encerrada a votação, votaram não 20 senhores vereadores. Não há quórum para votação do plenário desse projeto. A presidência procederá à nova votação deste projeto. A pauta está sobrestada, porque o prazo deste veto já se esgotou. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 138-A de 2009, de autoria do vereador Roberto Monteiro, que dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município e dá outras providências. Em votação.
Como voto, senhores vereadores, Aloysio Freitas, Asmiro Pimentel, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos. Nereide Pedregal, professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Rubens Andrade. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim, nenhum senhor vereador, não 19 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. A presidência dá conhecimento a todos, considerando que esta matéria encontra-se com seu prazo vencido, submeterá pela terceira vez a deliberação do plenário, já que a pauta encontra-se obstruída por determinação regimental. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única em vão. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 138A de 2009, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, que dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do município e dá outras providências. Em votação o projeto. O veto. Como voto, senhores vereadores, Aloysio Freitas, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Eliomar Coelho, João Mendes, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Nereide Pedregal, Paulo Pinheiro, professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Tânia Bastos. A presidência vai encerrar a votação. Hein? Encerrada a votação. Votaram sim nenhum, senhor vereador. Não, 19 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, nem para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.